Gente, então vamos lá para a nossa aula de ciências, né? O que a gente vai aprender nesse vídeo? A gente vai aprender o que é uma mistura, tá? Então a gente vai entender o que são misturas, tá? E além de saber o conceito do que são essas misturas, a gente também vai conhecer as possíveis classificações dessas misturas. Então bora lá? Primeiro, tá? O que é uma mistura, tá? Então, uma mistura, gente, ele é formado por dois ou mais materiais ou mais substâncias, tá? E como é que a gente consegue entender isso? Gente, para a gente fazer uma mistura, tá? Fazer uma mistura, ele é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. Então, a gente está sempre fazendo no nosso trabalho, no nosso cotidiano, essas misturas. Então, com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias misturas. Quer ver um exemplo? O arroz com feijão, né, que a gente come no nosso dia a dia, tá? Ou quando você coloca uma maionese, um ketchup, ou no sanduíche, ou no cachorro-quente. Então, isso é um tipo de exemplo que a gente está sempre trabalhando e fazendo mistura. Então, mistura, gente, é um procedimento que sempre está acontecendo no nosso cotidiano. E qual é o conceito dessa mistura? Então, mistura, gente, é simplesmente a união de duas ou mais substâncias diferentes, tá? Então, de acordo com o dicionário, tá? A mistura é a união, significa a junção, adesão ou contato. Então, simplesmente união de duas ou mais substâncias diferentes, tá? Então, aí na imagem de vocês, tá? Você tem uma mãe preparando uma vitamina para sua filha, né? Então a filha aí pergunta como foi que ela fez essa vitamina. Então a mãe explica que ela fez a mistura com a banana, ou o abacate, o leite e o açúcar. 3 substâncias diferentes, tá? Que ela fez a mistura batendo no liquidificador. Então aí no módulo de vocês tem uma pergunta. Assinale os ingredientes que a mãe de Jéssica usou para preparar a vitamina. Então aí, ó, você marca as substâncias que a mãe utilizou para fazer a vitamina, que são o quê? Abacate, leite e o açúcar. São as 3 substâncias diferentes que ela misturou e formou uma totalmente diferente da que foi iniciada, tá? Então ela fez a vitamina. Então vitamina é um procedimento que a gente faz no nosso dia a dia e também é uma mistura, certo? Então, todas as vezes, gente, que a gente colocar um material, ela entrar em contato com o outro, nós vamos ter a formação dessa mistura. E a gente está vendo aí o exemplo dessa vitamina. Então, muitas pessoas têm o hábito de dizer que a mistura só acontece quando um dos materiais se dissolve, como é o caso da água, do sal ou a água com açúcar, tá? Mas nem sempre, certo? Por quê? Porque a água e óleo também é uma mistura. Apenas diferencia que o óleo não consegue se misturar e nem se dissolve na água, tá? E a gente vai estar trabalhando também com isso. Então, como é que uma mistura é a união de 2 ou mais materiais? Se a água, quando entra em contato com o óleo, eles não se misturam, tá? Mas a água e o óleo, gente, também é uma mistura, mesmo que não ocorra o quê? A dissolução desse óleo na água, como ocorre do sal e açúcar. Existem vários tipos de mistura e isso a gente pode estar classificando essas misturas, tá? Então, bora lá, ó, os exemplos aí que eu dei. Quando você coloca água mais o óleo, tá? Eles não se misturam. Aí as pessoas têm a mania de falar que isso não é mistura. É sim, gente. Mistura não precisa estar dissolvido, como a água e o sal ou a água e o açúcar, tá bom? Então, é também um tipo de mistura? É. E a gente vai aprender a classificar esses tipos de mistura quando não são dissolvidos, tá bom? Bora lá. Então, gente, os componentes de uma mistura. Então, a gente já sabe que a mistura é simplesmente a união de 2 ou mais substâncias diferentes, que podem ser diluídas ou não, tá? Então, a gente chama isso de componentes de uma mistura. Então, as misturas e seus componentes, eles podem ser sólidos, tá? Líquidos, como álcool etílico, tá?
Esse álcool etílico, gente, também é uma mistura líquida, tá? E ele é formado por álcool e água, tá? Só que a gente não consegue diferenciar um do outro, porque eles conseguem se misturar, conseguem se diluir e apresentam colorações iguais. Então, eles podem ser líquidos, podem ser sólidos, como a gente está vendo aí, ó, a granola. Tá? A granola é uma mistura sólida, porque a gente consegue perceber os diferentes componentes presentes na granola, como aveia, castanha e frutas secas. Ó, 3 substâncias diferentes que a gente pode estar visualizando e diferenciar. Elas se dissolveram? Não. Deixou de ser mistura? Não. Tá? Só que os componentes dela são sólidos. Tá? Outra mistura, tá? Que é a gasosa. Por que pró-gasosa? Gente, o gasoso são vários tipos de componentes no seu estado gasoso. Então, a gente não encontra só o oxigênio no ar. Encontramos o nitrogênio, encontramos o gás carbônio, tá? Encontramos o oxigênio, o ozônio, vários tipos de compostos na nossa atmosfera. Isso é uma mistura? Sim, mas é uma mistura gasosa, tá? A gente não consegue estar observando como acontece com o sólido e com alguns materiais líquidos, que a gente consegue estar diferenciando, tá? O gasoso, gente, a gente só sabe que é uma mistura porque a gente já consegue identificar no momento em que a gente respira, que é o oxigênio, e a gente libera o gás carbônico, tem o nitrogênio, a queima, tá, de um combustível nas indústrias que libera aquelas fumaças todas, poluentes, tá? Aquilo ali é dióxido de carbono, nitrogênio, hidrogênio, tudo isso em forma gasosa. É uma mistura? É sim, tá? Então aí, ó, outro tipo de mistura é aquela mistura que as mães fazem, né, nas vitaminas, com as frutas. Gente, fruta também é uma mistura. De quê? De carboidrato, de glicose, de frutose, tá? Então, tudo, né, toda a matéria, ela é uma mistura. E ela pode se apresentar nesses 3 estados, em forma líquidas, sólidas ou gasosas, tá? Então, gente, a gente viu que algumas das substâncias apresentam diferenças e que a gente consegue, ó, observar, como no caso da água e o óleo, né? Então, a gente tem um exemplo aí, ó, que algumas misturas a gente não consegue estar identificando. Quando no caso lá, ó, da primeira imagem do álcool etílico, que dentro daquele vasinho tem 2 substâncias, álcool e a água, mas a gente não consegue, ó, identificar. A mesma coisa é esse exemplo aí que eu coloquei, água mais açúcar. Quando você coloca um açúcar em um copo de água, o que que vai acontecer? Esse açúcar, ó, vai se dissolver em pequenas partículas que a gente não consegue visualizar, mas a gente sabe que tem açúcar ali porque a gente colocou, né? Então essas misturas a gente não consegue estar identificando, tá? Embora não seja possível estar identificando, tá? Mas a gente sabe que ela existe ali. Outra coisa, tá? Na água mineral, tá? Ela não é pura. A água que a gente bebe, gente, ela não é pura. Então, quando a gente compra aquelas garrafinhas de água, vem aquele rótulozinho dizendo assim, composição química. Tudo aquilo ali, ó, tá presente na água. Então, são várias substâncias que a gente não consegue visualizar. Mas a água mineral é uma mistura? É. E como são chamadas essas misturas que a gente não consegue visualizar, que a gente não consegue identificar as outras substâncias presentes, né, dentro de um recipiente? É chamado, ó, de mistura homogênea. Gente, eu coloquei outra imagem também aí, ó, tá? Porque eu falei muito da água. Água e açúcar, eles se misturam e a gente não consegue estar identificando. Mas quando a gente coloca esse tipo de mistura aí, ó, com uma coloração azul, a água está incolor, você jogou. Mas você consegue ver essa substância azul? Não. Mas a coloração da água mudou? Sim. Deixou de ser mistura? Não. E é uma mistura homogênea. Porque a gente não consegue separar esse pequeno soluto aí, ó, dessas partículas azuis dentro do recipiente. Porque a água ajudou a dissolver e transformá-lo em pequenas partículas que a gente não consegue estar identificando. Então, toda mistura que a gente não consegue identificar,
é chamada de mistura homogênea. Homo, igual, tá? Então, ó, mistura homogênea, iguais. Misturas que não conseguimos visualizar os componentes. É uma mistura homogênea. Tá? E aquelas misturas que a gente não consegue dissolver, tá? Como a água e o óleo, como vocês estão vendo aí, tá vendo? Você tem a água embaixo e o óleo em cima. Temos uma mistura? Temos, mas ela não consegue se dissolver, tá? Então você tem aí, ó, eu fui e acrescentei areia, tá? Essa areia conseguiu dissolver dentro desses dois componentes que eu já tinha colocado? Não, tá? É uma mistura? É, porque você tem 3 substâncias diferentes, tá? Em o mesmo recipiente. E como elas são chamadas? Misturas heterogêneas, tá? Essa mistura, gente, é mistura líquida, heterogênea, mistura heterogênea, hétero, diferente, tá? Então, mistura heterogênea. Por exemplo, um suco de laranja com gelo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Por quê, Pro? Porque você tem, né, 2 misturas que a gente não consegue estar identificando, que é a laranja, água e o açúcar, né? Então, os 3 se misturam e se dissolvem. Então, são 3 substâncias. A gente sabe que é 3 substâncias porque é um suco de laranja. E por que ela é uma mistura heterogênea? Porque, ó, o gelo, quando eu coloco a água no seu estado sólido dentro do suco para ele ficar mais gelado, eu tenho a água no estado sólido e a água no estado líquido. É uma mistura? É. Que mistura? Heterogênea, tá? Porque o gelo a gente consegue identificar. E o gelo é água? É, mas está no estado sólido. Você tem 2 estados físicos da água dentro de um suco de laranja. O sólido e o líquido. Então, é uma mistura heterogênea. Tá? Então, aquelas pedras que os pais colocam na casa, o granito, tá? É uma mistura sólida. Ali é uma mistura de feldespato, de mica, tá? Formando todo o granito, que forma o piso da nossa casa. Então, é uma mistura heterogênea e sólida. Tá? Por que heterogênea? Porque a gente sabe que é uma mistura de várias rochas para formar o nosso piso, que é chamado de granito. Tá? Então, mistura homogênea, aquela mistura que a gente não consegue estar identificando as substâncias. Homo, igual, mistura homogênea. Mistura heterogênea, hétero, diferente. São várias substâncias das quais a gente consegue estar identificando porque não se dissolvem, tá, no recipiente. Tá? Outra característica, gente, da água é que a água serve como solvente, tá? Gente, o que é solvente, tá? Então, ó, esse solvente aí, ó, é a substância chamada de dispersante, ou seja, ela permite que o soluto, a parte sólida, né, seja diluída ou distribuída no interior do solvente. Tá? A água, por exemplo, ele consegue dissolver a maior parte de todo o soluto. Então, vou dar um exemplo disso. Tá? Um exemplo de uma solução bem simples para ajudar a entender o soluto do solvente. É a mistura, gente, da água e o sal. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem aqui. Pronto. Né? Então, quando você pega o sal, que está separado, e a gente pode ver todos aqueles cristais, é a parte sólida, a gente chama de soluto, tá? Quando a gente pega esse sal e coloca na água, o que é que vai acontecer com o sal? Quando a gente faz a mistura, ele some. Então, ele vai, o quê? Se diluir na água. Então, suas estruturas são separadas e ficam de um tamanho tão pequenininho que a gente não consegue observar esse sal. Então, gente, o sal é o soluto e a água é o solvente, porque consegue diluir todo o soluto, que é o sal. Então, a água é chamada muitas vezes, tá, de solvente universal, porque ela é utilizada para poder estar aí, ó, diluindo uma boa parte. Então, ó, uma grande quantidade de substância pode ser dissolvida nela, mas nem sempre, tá, nem sempre a água serve como solvente, porque nem toda substância a água consegue
né, dissolver, como a gente está vendo aí, ó, no outro quadradinho, tá? A água e o óleo. Vamos dar um exemplo. A gasolina que a gente coloca no combustível do nosso carro. Ela é usada atualmente como um exemplo, tá? De solvente, tá? Então, o álcool, ele é dissolvido dentro dessa gasolina, tá? Então, o álcool passa a ser o soluto e a gasolina o solvente, porque a gasolina consegue diluir todo o álcool, tá? Então, essa é a diferença. A gente considera a água como solvente, mas ela não é, né? Para todas as substâncias, ela consegue diluir, como a gente está vendo aí, ó, na água e no óleo. Então, a água aí, na letra A, no exemplo A, nessa caixinha aí, ó, rosa, ela é um solvente? Não, porque ela não conseguiu diluir o óleo, tá? Então, a água, ela é considerada um solvente porque ela consegue diluir todas as substâncias, tá? Do local, mas nem todas, tá? Então, para a gente diluir esse óleo aí, ó, a gente precisa achar um outro solvente para poder estar diluindo esse óleo, ok? Então, bora lá. Na imagem de vocês, a gente está vendo aí, ó, um vazamento que aconteceu, tá, em 2010. Isso foi no oceano ali perto do México, tá? Então, o que foi que aconteceu? Essa grande mancha aí de óleo, ó, ficou na água. Por que a água não conseguiu diluir isso aí? Porque essa mancha é óleo. E como eles dois, ó, não se misturam, a água aí não serve como solvente. Então, muitas vezes a gente usa um derivado do petróleo para poder estar diluindo esse óleo e tentar retirar essa mancha da água, tá? Então, é isso aí, gente. Vocês têm uma atividade, ó, da página 223 e 224.